A brevidade da vida. Sêneca. Editora La Fonte. Apresentação. Chega às mãos do leitor interessado em temas que enriquecem o espírito, enquanto areja a mente, o presente texto elaborado pelo filósofo romano Sêneca. Esse pensador atilado, que se estruturou com os princípios da corrente estoica de sua época, herdeira do aristotelismo genuíno, merece acolhida festiva no convívio de nossa interioridade reflexiva. Além de ensinar como escogitar os temas práticos da vida com criterioso senso ético-moral, Sêneca deslumbra com seu modo didático de comunicar-se mediante uma linguagem leve, lúdica e atraente. Seu discurso recende aquela afabilidade que convence pelo brilho sugestivo da verdade. Ao abordar e elucidar o significado real da vida no seu aspecto de transcurso rápido pelo fluxo do tempo, Sêneca, embora sendo pagão e ignorando aqueles conteúdos doutrinais que, logo mais, seriam arquitetados pelos padres da Igreja, isto é, seus primeiros e sólidos intelectuais e escritores, ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, apesar disso, com apelo exclusivo à racionalidade humana, ele disserta acerca da brevidade da vida sobre a face da terra, mas tendo os olhos voltados para o alto, onde residem os deuses no desfrute da eternidade. Sêneca adverte: ninguém nasceu para o tempo presente. A estadia sobre a face da terra, do berço ao túmulo, é mero estágio preparatório para a vida que virá após a morte do corpo. Todos nascemos para ingressar na esfera celeste das divindades. Evidente que a vida terrestre tem a dimensão de prova. Todos são testados pelos infortúnios ocasionais como pelos impulsos das paixões. Daí resulta, segundo Sêneca, o grau de consistência que o indivíduo realmente sábio, isto é, honesto porque é amante do bem, demonstra para ser qualificado junto aos deuses. Seja por fim acolhido o que Sêneca frisa com bastante ênfase, a saber, a obrigação de reservar espaço do tempo para a própria pessoa, evitando todo tipo de dispersão fútil e enganosa da vida, já que nossa riqueza sólida é a interioridade engalanada de virtudes. O sábio convive tranquilo consigo mesmo, no diálogo constante da reflexão. Essa atitude de paz e de anti-estresse prorroga o menor dos espaços que o tempo da vida terrestre proporciona. Assim fica comprovado o sentido do velho aforisma: a vida é breve, mas pela técnica do bem viver, ela se torna longa. Luiz Ferracini. Sêneca principia a explanação a respeito da lastimada rapidez com que a vida humana transcorre, alertando para o fato que o problema maior não consiste na exiguidade de tempo para o desfrute da vida, aqui, neste mundo, mas sim na arte de saber como utilizá-la devidamente. Daí o aforismo: a vida pode até ser breve, mas o que a prolonga é a arte do seu uso. No segundo capítulo, a fim de pôr em evidência como a vida é esbanjada em futilidades e mesmo desperdiçada em trabalhos empenhativos, Sêneca aduz uma série de exemplos e depois conclui: pequeno é o lapso de tempo da vida, realmente bem utilizado. Daí advém a constatação: brigamos pelas nossas propriedades materiais, mas descuidamos de nosso tempo que flui imperceptivelmente. A seguir é analisada uma aspiração comum de todo o indivíduo que empata seu tempo e sua vida em atividades profissionais. Todos sonham com uma aposentadoria no final da existência.
A mera expectativa daquele repouso já alivia e muito o peso dos trabalhos atuais. Todavia, o sábio que soube direcionar a vida para a prática do bem e da virtude vai desfrutar de uma aposentadoria superior não pelo conforto material, e sim em decorrência do acúmulo de mérito devido à qualidade da mesma que ele soube viver. Isso não obstante, apesar de muitos viverem lastimando o fluxo rápido da existência, findam por cooperarem com aquela rapidez, já que se dedicam à futilidade quando não aos vícios. No capítulo 7º, Sêneca edita: o que menos realiza um indivíduo estressado é que ele não vive no bom sentido. Seja observado aqui que, naquela época, o termo estresse não existia. Sêneca usa a palavra ocupado para designar atividade absorvente. No capítulo 8º, Sêneca critica a facilidade como repassamos frações do nosso tempo para os outros, enquanto pouco ou nada reservamos para o nosso proveito interior, tal como a reflexão. Entre mentes, a vida esvai e ficamos de mãos vazias, porque dela não colhemos os verdadeiros e saudáveis frutos, a saber, a plenitude de uma consciência em paz consigo mesma, porque repimpada de sabedoria. No capítulo 9, novamente, ele insiste: cuide de viver o já e o agora. A fugacidade do tempo está fora de nosso controle. Ao referir-se à lembrança dos anos já vividos, Sêneca adverte para o fato que só é gratificante recordar momentos e realizações assinaladas como etapas do amadurecimento ético-moral da própria personalidade. Evidente que também o sábio enfrenta o termo final do tempo, que é a morte. Isso não obstante, ele vê aquela etapa conclusiva com coragem. Isso porque, esclarece na frente, Sêneca, a morte apenas abre as portas da eternidade junto dos deuses. Essa felicidade futura supõe a prática de atos honestos que caracterizam a verdadeira sabedoria. Já para concluir sua explanação, Sêneca lembra que a sã filosofia é um instrumento precioso porquanto ensina não só a viver corretamente, mas proporciona critérios da análise crítica para o entendimento do mundo conturbado pelos vícios que circundam o sábio. Capítulo 1. O queixume geral acerca da brevidade da vida. A maioria dos homens, ó Paulino, queixa-se da maldade da natureza por ter-nos gerado para um lapso tão breve. O tempo a nós concedido corre muito rápido. Com exceção de uns poucos indivíduos, aos demais ele tolhe da existência, bem quando estão preparados para dela usufruírem. Não só o povo em geral, com suas turbas de ignorantes, lastima o que julga ser um mal comum, mas também, do mesmo incômodo, reclamam até indivíduos famosos. Daí advém aquela lamúria do maior dos médicos: a vida é breve, longa é a arte. Daí ainda aquele queixume proferido por um homem sábio como Aristóteles contra a natureza. Só aos animais ela concedeu vida com tanta largueza que se prolonga por 5 ou 10 séculos, ao passo que para os seres humanos, nascidos que foram para coisas grandiosas, coartou-a com um prazo bastante limitado. Não é que temos tempo exíguo. O problema é que perdemos muito dele. Bastante longa é a vida e suficiente para levar a termo os maiores empreendimentos, desde que bem utilizada. Quando desperdiçada em luxo ou em futilidades, ou quando não é empatada em algo de bom, então, sob o impacto da derradeira e inevitável hora, vamos entender ter-se esvaída
a vida sem que tivéssemos percebido. É assim mesmo. Não é que recebemos uma vida breve. Nós a encurtamos quando, ao invés de sermos ciosos da mesma, agimos com prodigalidade. Tal como a riqueza, ainda que copiosa e régia, convergindo para a posse de proprietário inábil, dissipa-se num lapso mínimo, ao passo que, confiada a administrador competente, mesmo que módica, cresce com o uso correto, assim também a nossa vida. Ela é suficientemente extensa para quem dela sabe dispor de modo adequado. Capítulo 2. Modelos negativos de vida. Por que nos queixamos da natureza? Ela agiu benignamente. A vida, desde que saibas como usá-la, ela é longa. De um apoderou-se a avareza insaciável, a outro uma diligente atividade mantém em trabalhos fúteis. Um outro embriaga-se com vinho. A outro é a inércia que elanguece. Um terceiro está exaurido pela ambição sempre direcionada para o parecer alheiro. A um quarto, a temerária ganância do comércio, com sonho de lucro, arrasta por todos os países e mares. Alguns são atormentados pelo ímpeto belicoso, que nunca deixa de fomentar ansiedade, seja por causa do perigo advindo dos outros, seja de si mesmo. Há ainda quem rasteja em complacente servidão, dado que é excessivo seu obséquio aos superiores. Para muitos, a vida ficou abreviada, seja por causa da inveja pela fortuna alheia, seja por causa do afanoso cuidado pela própria. Outros ainda, sem projeto definido de vida, perseguem sempre novos, dentro de uma superficialidade vaga e displicente em relação à própria pessoa. A muitos também não apraz direcionamento algum de vida. Assim, o destino surpreende-os, marcessíveis e sonolentos. Chega então o momento em que não se duvida daquele veredicto que, à guisa de oráculo, disse: pequena é a parte da vida que vivemos. De fato, todo o espaço restante é mero tempo e não vida. Os vícios incitam e acorrem de todos os lados, sem permitir que os olhos alcem-se para contemplar a verdade, já que os retém submersos e presos à concupiscência que nunca permite que eles voltem para si. Se porventura advém algum instante de pausa, tal como em alto mar, onde após os ventos reina calmaria, eles então flutuam, sem que jamais as paixões franqueiem-lhes um repouso estável. Pensas tu que eu falo somente daqueles cujas defecções são de público notórias? Então, projeta mais teu entendimento sobre aqueles cuja prosperidade desperta muita admiração. Eles estão asfixiados pelos seus bens. Sim, para muitos as riquezas são onerosas. Para outros tantos, a eloquência, com seu empenho talentoso de todos os dias, acarreta até vômito de sangue. Quantos há que se desfiguram por causa de suas voluptuosidades costumeiras? A quantos outros, ingente afluxo de clientes, não lhes deixa um momento de tranquilidade? Enfim, percorras a todos, desde os mais humildes aos mais poderosos. Esse procura advogado, aquele atende. Um corre algum risco, outro defende, enquanto intervém quem os julga. Enfim, ninguém pertence a si mesmo, cada um se desgasta em atender a outrem. Consulta a lista dos nomes conhecidos por todos e verás que estão assinalados por estes signos. Um dá atenção para o outro, mas ninguém para si mesmo. Daí a desatinada indignação de alguns.
Queixam-se do aborrecimento da parte de seus superiores, que não dispõem de tempo para atender aos que os procuram, quando deles se aproximam. Ora, como ousa alguém queixar-se da altivez do outro, quando ele mesmo não dispõe de um instante livre para si mesmo? Aquele indivíduo, seja lá quem for, mesmo de cara feia, vez por outra mirou-te, deu ouvido a tuas palavras, admitiu-te a sua presença. Ao invés, tu nunca digas sequer olhar para ti, nem escutar a ti mesmo. Não há motivo, por seguinte, para teres alguém agradecido pelos teus serviços, já que, quando lhe destes alguma atenção, foi não para estares perto dele, e sim porque não toleras a ti mesmo. Capítulo 3. A errônea prodigalidade no emprego do tempo. Ainda que os intelectuais brilhantes de todos os tempos estivessem direcionados para esse único tema, jamais poderiam eles expressar adequadamente sua admiração ante a densa penumbra da mente humana. Os homens não admitem que alguém confisque suas propriedades. Quando ocorre o menor conflito em torno dos limites, já recorrem às pedradas e até às armas. Ao invés, toleram que outros lhe invadam a vida, e até são eles mesmos a introduzirem os futuros possessores dela. Não se encontra ninguém que queira repartir seu dinheiro, mas a vida cada um a partilha com muitos. Demonstram-se zelosos na manutenção do patrimônio, porém, em se tratando de perda do tempo, manifestam-se plenamente pródigos quando é o único bem para o qual a honestidade exige avareza. Eis que me apraz repreender alguém da categoria dos idosos, dizendo-lhe: estamos vendo que chegastes ao extremo da existência. Pois bem, convoca teus anos à prestação de contas. Computa para saber de quanto desse tempo és credor. Qual a parcela que foi para a amiga? Quanto para o rei? Quanto o cliente ocupou? Quanto em rixas com a esposa? Que parcela para a correção dos escravos? Que fração para as caminhadas pela cidade em cumprimento aos deveres de cortesia? Acrescenta a isso as enfermidades que tu mesmo provocastes. Soma o tempo que, sem proveito, transcorreu. Então verás como tens bem menos anos do que contas. Tenta lembrar-te de quantas vezes perseverastes no mesmo propósito, de quantos dias transcorrestes com projeto definido, de quais tirastes proveito pessoal, de quanto teu rosto manteve-se em tranquila dignidade, de quanto teu espírito não se curvou ante a covardia, de quantas obras chegastes a termo. Ao longo desse largo espaço de vida, de quantos te defraudaram sem que te sentisses a falta, de quantos te furtaram a dor fútil, a alegria nécia, a avidez trepidante e a conversação comprometedora. Por fim, vê quão de pouco sobrou do que era mesmo teu. Eis porque entendes ser a tua morte extemporânea. Qual a causa de tudo isso? É que estás a viver como se destinado a existir para todo sempre. Não ocorre à tua mente a ideia da própria fragilidade. Deixas de observar quanto tempo já transcorreu. Esbanja o tempo como se o tirasses de um reservatório pleno e abundante. No entanto, advém a hipótese segundo a qual, bem aquele dia que direcionas para uma pessoa ou para algum negócio será para ti o último. Temes todas as coisas como mortais, e a todas amas como imortais. Ouvirás então a muitos clamarem:
Aos 50 anos eu me retirarei para a aposentadoria e aos 60 deixarei meus encargos. Ora, que garantia tens de viver tanto tempo? Quem autorizará para que tudo corra como programastes? Não te envergonhas de reservar para ti as obras da vida e destinar ao cultivo da reflexão um tempo que não vale mais para coisa alguma? Oh, que tardio esse intento de principiar a viver, quando estás por deixar a vida. Quanto de nécio nesse esquecimento de nossa mortalidade, ao deferir para os 50 ou 60 anos os bons conselhos e querer situar o começo da vida onde poucos logram chegar. Capítulo 4. A expectativa geral pela aposentadoria. Verás que personagens de grande poder e situadas nas alturas emitem expressões verbais que dão a entender como elas aspiram ao repouso e encarecem, antepondo-o a todos os demais bens pessoais. Desejam quanto antes descer daquelas altitudes, se lhes fosse exequível fazê-lo com segurança, já que a fortuna, sem algum embate de fora que a sacuda ou alguma comoção interna que a estimule, acaba desmoronando pelo próprio peso. O divo Augusto, a quem os deuses favoreceram com mais largueza do que aos demais mortais, nunca desistiu de optar pelo repouso e de buscar a liberação de encargos oficiais. Suas conversas sempre giravam em torno desse assunto, a saber, sua expectativa de repouso pleno. Com tal esperança, ainda que ilusória, mas sempre atraente, confortava-se em meio às suas aflições, confiante que um dia iria viver só para si. Em carta enviada ao Senado, na qual assegurava que o repouso não iria comprometer sua dignidade, nem conflitar com sua glória do passado, ele se expressa com estas palavras: são coisas mais para serem concretizadas do que só prometidas. Ainda que o gozo real esteja distante, eu sonho nesse tempo tão almejado. Já me traz, por antecipação, algo de sua doçura, só no atrativo da palavra. Como felicidade de tal monta apetecível se ele antolhava o repouso que, embora não podendo ainda dele desfrutar, prelibava-o em pensamento. Aquele homem que tudo via como dele dependendo, a quem o destino transformara em árbitro dos seres humanos e das nações, sonhava com o dia em que despojar-se-ia de tamanho peso e de tantas honrarias. Sabia ele, por experiência, quanto de suor e de fadiga custavam aqueles bens que, por toda parte, resplandeciam e quão grande era o número de cuidados secretos que ocultavam. Obrigado a empunhar arma, primeiro contra os cidadãos, depois contra colegas, por fim contra parentes, tinha já derramado muito sangue por terras e mares. Levado pela guerra à Macedônia, à Cilícia, ao Egito, à Síria, à Ásia e quase todas as orlas do mundo, ele conduziu seus exércitos já saciados do sangue romano para as fronteiras. Enquanto apazigua os Alpes e reprime os inimigos infiltrados no império, ao mesmo tempo consolida as fronteiras além do reino de Eufrates e do Danúbio, sendo que em Roma, Murena, Cipião, Lépido, Inácio e outros apontavam contra ele seus punhais. Mal se livrara daquelas ciladas todas, eis que sua filha e uns tantos jovens da nobreza, professando o crime do adultério à guisa de sacramento, aterrorizavam sua já combalida idade.
Já havia amputado aquelas úlceras com seus membros, mas outras eclodiam como em um corpo pletórico, onde o sangue jorra, ora de um lado, ora de outro. Por isso é que ele desejava repouso. Esperando e suspirando por descanso, ele se aliviara do peso de suas responsabilidades. O desejo de quem poderia atender a todos os desejos de todos os seres humanos. Capítulo 5. O sábio também aspira ao repouso no final da vida. Marcos Cícero, assediado entre os Catilinas e os Cláudios, entre os Pompeus e os Crassos, em parte inimigos declarados, em parte amigos dúbios, enquanto flutuava com a república decadente, segurou-a à boca do abismo, mas findou derrotado. Nem tranquilo na prosperidade, nem conformado nos momentos adversos, quantas vezes abominou ele o próprio consulado, celebrado com motivo justo, mas também com excesso de louvaminhas. Que de flebéis alaridos registra ele numa carta a Ático, cujo pai, o Pompeu, fora vencido na Espanha, sendo que o filho inflava o ardor das armas derrotadas. Perguntas, escreve Cícero, para saber o que eu faço. Eu estou passando há horas na minha casa de campo, em Túsculo, como um semilivre. Depois acrescenta, entre outras coisas, que deplorava a idade passada, enquanto queixa-se da presente, manifestando desespero ante o porvir. Para mim, ó Deus, jamais o sábio pode abater-se a ponto de qualificar-se de modo tão deprimente. Nunca será livre, só parcialmente. Sua liberdade será plena, completa, desvinculada e dona de si. Ele será sempre mais altaneiro do que os outros. Aliás, quem há que possa estar acima daquele que se sobrepõe até à fortuna? Capítulo 6. Muitos lamentam uma vida sem distração. De Lívio Druso, indivíduo ríspido e violento, com apoio de uma onda de fãs oriundos de toda a Itália, que propôs leis novas e outros projetos ruins dos Gracos, sem previsão de qualquer resultado exequível, além de não compatibilizarem com desistência uma vez incoados. Dele se relata que teria declarado ser, desde o berço, mal acariciado pelo destino, porque nem mesmo, quando adolescente, desfrutara de um dia de folga. Quando ainda estava sob tutela e trajava a pretexta juvenil, atreveu-se a conduzir para julgamento alguns acusados e valer-se com eficácia de sua influência a tal ponto que certas decisões ele as forçou em favor próprio. Até onde não iria aquela imaturidade ambiciosa? Era então visível um atrevimento precoce que iria desencadear males sem número, tanto para particulares como para o bem comum. Tardiamente, ele se queixava de não ter desfrutado de férias algumas desde a meninice, mas é que desde jovem já era sedicioso, representando um malefício para as funções do tribunal. Questiona-se se não foi ele mesmo que se privou da vida, pois caiu por terra, de repente abatido por um grande ferimento na virilha. Não falta quem pensa ter sido uma morte voluntária. Em todo caso, ninguém duvida que sua morte foi oportuna. Supérfluo recordar os numerosos outros que, aparentando serem felizes, deram de si um testemunho autêntico, maldizendo o drama da própria vida. Fato é que tais lamúrias nada mudaram, nem nos outros, nem neles mesmos. Uma vez feito o desabafo, retornam para os hábitos de sempre. Os céus sabem.
Vossa vida, ainda que ultrapasse 1000 anos, ficará repetida num curto espaço. Os vossos vícios engolem os séculos. Esse lapso de tempo, ainda que a natureza o encurte, a mente dilata-o, mas mesmo assim ele não deixa de escapar velozmente. Ninguém consegue agarrá-lo ou retê-lo, nem impor tardança no que é veloz por natureza. Por isso, permitis que fluam como coisa fútil e repetível. Capítulo 7. Vida atribulada é soverdouro dos anos da vida. Entre os primeiros eu enumero aqueles que só se entregam ao vinho e ao prazer. Ninguém está tão vergonhosamente ocupado como eles. Os outros, ainda que os fascine o sonho da vanglória, caminham envoltos no vício, no entanto, com o resguardo de alguma aparência de dignidade. Pode-ser-ia mencionar os avaros, os iracundos, aqueles que irradiam ódio e promovem guerras injustas. Todos eles pecam com certo timbre de virilidade, enquanto aqueles outros que se entregam à glutonaria e à luxúria maculam-se de modo despudorado. Considera agora o uso que todos eles fazem do tempo. Quantas horas empatadas em cálculos, quantas em pesquisas, que de temores e que de ansiedade, quanto tempo em lides alheias e nas próprias, que esbanjamento de horas em banquete para eles obrigatório. Então vês que nem o mal, nem o bem permitem-lhes respirar. Em conclusão, todos eles convergem para o mesmo fato, a saber, nenhuma profissão pode ser praticada por indivíduo ocupado, nem a eloquência, nem as artes liberais, porque uma mente enfastiada nada aprofunda, já que refuga tudo quanto assimila. O que menos faz o indivíduo atarefado é viver. Nenhuma ciência é mais difícil do que a do bem viver. Professores para as demais artes proliferam a granel. Em algumas delas, há até adolescentes que as aprenderam tão bem que agora dispõem-se a ensinar. Todavia, a arte do bem viver exige a vida inteira, sendo talvez mais surpreendente que a vida toda é um aprendizado do saber como morrer. Muitos indivíduos da classe alta, tendo deixado de lado todos os incômodos e renunciando às riquezas, aos cargos honoríficos e aos prazeres, buscam, até a idade mais avançada, dominar a sabedoria da vida. Apesar disso, muitos dentre eles deixam a vida confessando não terem aprendido. Então, muito menos aqueles outros aprenderam. Podes crer, próprio do indivíduo nobre de caráter, daquele que está fora dos enganos humanos, não aplicar a mínima parcela do seu tempo ao vício. Em decorrência disso, a vida fica mais extensa, porque passa a dedicar toda a sua longevidade ao próprio esmero. Daí a razão pela qual nada nele fica sem cultivo, nada baldio, nada cedido para outrem. Como guardião parcimonioso, nada se lhe depara de digno para ser trocado pelo próprio tempo. Por isso, ele teve o suficiente. Aqueles outros, necessariamente, algo vai faltar, quando da vida deles o povo furtou grande porção. Não penses que, vez por outra, não tiveram consciência de seu prejuízo? Certamente, ouvirás da parte da maioria dos agraciados pela felicidade exuberante exclamarem, de quando em quando, em meio ao afluxo de clientes com aquele tropel de causas forenses ou outras míseras honrarias. Assim eu não consigo viver. E por que não? É que todos quanto te solicitam para alguma defesa, eles te subtraem de ti mesmo. Aquele acusado de quantos dias não te privou? E aquele candidato?
E quantos consumiu aquela velha já cansada de tanto enterrar herdeiros? E aquele que se finge de enfermo para incitar a cupidez dos que lhe cortejam a herança? E aquele amigo poderoso que te festeja não por amizade, e sim por mera ostentação? Computa, volto a insistir, repassando os dias de tua vida. Verás como são bem poucos os restantes que a ti foram deixados. Alguém depois de te conseguido os faces, já deseja livrar-se deles e repete: quando findará este ano? O outro cuida dos jogos. Após ter-se engrandecido pela oportunidade, agora exclama: quando ficarei livre dessa administração? Outro é advogado impelido para o tribunal por numerosos clientes. Ele clama: quando chegarão as férias forenses? Enfim, todos apressam o ritmo da vida, mas enfastiados pelo presente, ficam incitados pela expectativa do futuro. Ao invés, aqueles que empatam todo o seu tempo em proveito pessoal, que dispõe de cada dia como sendo o último, ele não prorroga nem teme o amanhã. Aliás, que prazer inédito pode acarretar uma hora a mais? Tudo já é conhecido e já foi degustado até a saciedade. O restante, se é que apraz a fortuna, que ela cuide dele. A vida já foi assegurada. A esse pode ser acrescentar algo a mais. Porém, tirar nunca ocorrerá. Na hipótese de lhe ser acrescido algo mais, será então a guisa de comer ainda um poucadinho, já de estômago pleno e satisfeito. Por conseguinte, não digas que fulano viveu muito porque tem cabelos brancos e rugas. Ele não viveu muito. Apenas durou bastante. Pensas, porventura, que navega muito aquele de quem uma violenta tempestade assalta o barco, deixando-o à deriva, para um lado e para o outro, ao sabor de ventanias enfurecidas? Ele não navega muito, só balançou e bastante. Capítulo 8. Ninguém valoriza o tempo. Tenho o costume de ficar admirado quando vejo alguns que solicitam o tempo alheio e o rogado que se mostra generoso. Ambos encaram o objeto da petição, mas nenhum deles vê o tempo em si. Um pede como se fosse algo de ninharia, e como tal é-lhe concedido. Estão brincando com a coisa mais preciosa do mundo. O engano advém do fato que o tempo é algo de incorporal, que não impressiona os olhos e por isso é tido qual coisa desprezível, ou melhor, de valor nulo. Com suma satisfação, os homens recebam os saldos anuais e por eles empatam trabalho, serviço e dedicação. O tempo ninguém o valoriza. Todos o esbanjam qual coisa sem apreço. Isso, não obstante, vê os enfermos. Se o perigo da morte aproxima-se, eles abraçam os joelhos dos médicos. Se temem a pena capital, mostram-se dispostos a doar todos os seus bens em troca da prorrogação de sua própria existência. Eis como é grande a turbulência conflituosa em seus sentimentos. Se possível fosse propor que o número de anos ainda não vividos fosse igualado aos já vividos, como então tremeria quem os vissem diminutos e já prestes ao esgotamento? Com que mão apertada administrar-los-ia? É coisa fácil, por certo, administrar aquilo que, embora exíguo, é seguro. Com empenho maior, deves preservar aquilo que ignoras o momento em que te vai faltar. Não creias que os indivíduos ignorem a carestia do tempo, já que eles têm o costume de dizer a quem muito amam que, por complacência, dar-lhes-iam uma parcela de seus próprios anos. Até que dariam, mas seria um agir imbecil.
Quando fazem aquela doação, de algo se privam, mas sem proveito para o outro. Na verdade, ignoram o que perdem e por isso se lhes configura suportável aquele desgaste latente. Ninguém restitui os anos. Ninguém os devolve a ti como tu mesmo. A idade segue seu ritmo e não muda de direção nem retarda sua marcha. Não faz ruído nem dá sinal de velocidade. Avança com pés de veludo. Ordem nenhuma dos reis, nem preferência popular projetam sua meta final mais além. Correrá com a mesma pressa que no primeiro dia em que principiou a caminhada. Nem depressa, nem devagar. Que vai acontecer? Estás ocupado, mas a vida avança. No final, lá se apresenta a morte, para cujo domínio, queiras ou não, tens que findar disponível. Capítulo 9. A fugacidade do tempo. Haveria algo de mais desatinado do que o senso daqueles indivíduos que se gabam de sua prudência? Ocupam-se com empenho daquilo que os faz viver da melhor forma. Com zelo programam a vida. Seus pensamentos voltam-se para longe e assim olham para uma existência bem prolongada. No entanto, isso anula sempre o dia atual e, sob a promessa de tempos futuros, depauperam o presente. Ora, o maior obstáculo para a vida é bem essa expectativa que depende do dia de amanhã em prejuízo do dia de hoje. Assim, tentas dispor do que depende da fortuna enquanto liberas o que está em tuas mãos. Para onde olhar? Até quando pensas viver? Tudo quanto está por advir assenta-se em terreno inseguro. Cuida de viver o já e o agora. Ouça como clama o maior dos poetas, inspirado por boca divina, canta neste verso salutar. O melhor dia da vida é o primeiro que escapa dos míseros mortais. Por que vacilas? Continua o poeta. Por que hesitas? Se não usares, ele foge. E mesmo se ocupares, ele escapa. Assim deves entender que a celeridade do tempo deve ser conectada com a velocidade do emprego dele. Tens que beber, a toda pressa, dessa torrente rápida, já que ela não vai correr para sempre. Observa que para reprovar aquela velocidade interminável, o poeta com elegância não fala de melhor idade, e sim de melhor dia. Por que então tu, tão seguro, em meio a tamanha rapidez do tempo, prometes a ti meses e anos em série longa, conforme o capricho de tua avidez? O poeta fala de um dia a teu dispor, e mesmo assim de um dia fugaz. Quem duvidaria que o primeiro dia a distanciar-se dos míseros mortais atarefados é sempre o melhor? A velhice sucede aos anos juvenis, todavia, deles ela se achega, despreparada e inerte. Nada é previsto. Bruscamente e sem aguardo, nela o indivíduo precipita-se, sem ter pressentido o passo silencioso com que ela vinha caminhando diariamente. Tal como uma conversa ou uma leitura, ou uma ocupação intensa enganam o caminhante, dando-lhe a sensação de estar chegando ao termo de modo mais rápido. Assim também essa contínua e velocíssima viagem da vida, que seja sonolentos, sejam acordados, andamos a passo igual, dela não se apercebem os atarefados, salvo quando chegam ao final da caminhada. Capítulo 10. O excesso de atividade obstrui a mente.
Se eu quisesse distribuir o presente tema em parágrafos com suas respectivas provas, muitos seriam os argumentos para evidenciar que os indivíduos atarefados têm uma vida muito breve. Fabiano costumava dizer que os filósofos, não os profissionais que ocupam cátedras, mas aqueles autênticos e antigos, ensinam a luta contra as paixões não com golpes violentos, mas com sutileza de tática, porque trata-se de inimigo a ser afugentado, não com ligeiros ataques, e sim com carga pesada. Não bastam manobras estratégicas. É necessário arrasar de vez. Não só arranhar. A fim de corrigir certos indivíduos de seus erros, é necessário esclarecê-los e não simplesmente repreendê-los. A vida divide-se em 3 etapas: o que se foi, o que está aí e o que será. Dessas 3, a que vivemos é a mais breve. A vindoura é duvidosa. A vivida é certa, mas irrevogável. Contra essa última, a fortuna perdeu todos os seus direitos, já que não consegue que seu arbítrio possa recuperá-la. Essa também os atarefados perderam. Eles ficam sem chance de olhar para trás, e mesmo que tivessem, ser-lhes-ia doloroso recordar aquilo que tem motivo de arrependimento. Contrariados, voltam a mente para o tempo mal usado, preferindo não recordá-lo, porque os vícios de então, mesmo daqueles indivíduos cuja pletora de prazeres era velada, a mera lembrança já os põe em evidência. Ninguém jamais salva aquele cujo comportamento está submetido ao senso crítico e indefectível da consciência, põe-se com satisfação a recordar o tempo que passou. Forçoso é que tenha medo das próprias recordações quem tinha o hábito de cobiçar, quem era soberbamente desdenhoso, quem não se moderava na vitória, quem agia de modo insidioso, quem furtava avidamente ou malversava com excesso a prodigalidade. Semelhante indivíduo teme, sem dúvida, suas recordações. Ora, essa é a fração de nosso tempo sacra e privilegiada, sobreposta às eventualidades humanas, subtraída do império da fortuna e a salvo dos ataques da pobreza, do medo e das enfermidades. Essa parte não pode nem ser perturbada, nem arrebatada. Sua posse é perpétua e isenta da ansiedade. Os dias da atualidade ocorrem um por vez e em momentos sucessivos. Ao invés, os dias do passado, quando evocados, tornam-se presentes para serem examinados e ficam retidos de acordo com teu prazer. Eis uma atividade que os atarefados não conseguem realizar. É um privilégio da mente segura e tranquila percorrer todas as etapas de sua vida. A mente dos atarefados, como se estivesse sob um jugo, não consegue nem refletir sobre si mesma, nem se contemplar. A vida deles escoa para um abismo. Tal como por mais líquido que derrames, dele nada é aproveitado, quando não existe um recipiente que o recolha e conserve. Assim nada significa o tempo que te é dado, se não tens como empatá-lo. Ele escorre através da grelha da alma furada. O tempo é brevíssimo. Em razão disso, alguns até negaram sua existência. Ele está sempre em fluxo, sempre flui e precipita-se. Antes de chegar, já deixou de estar, sem admitir parada. Nem mesmo o universo e as estrelas, porquanto aquela agitação, sempre em movimento, nunca estaciona na mesma posição. Os atarefados só possuem o tempo presente, mas que é tão volátil que não conseguem sequer agarrá-lo. Mesmo esse lhes é furtado por incontáveis afazeres. Capítulo 11. O sábio encara a morte sem medo. Afinal,
Queres saber por que eles não vivem longamente? Observe então o modo como desejam vida longa. Os velhos decrépitos mendigam o acréscimo de mais alguns anos. Simulam ser mais jovens do que realmente são. Desvanecido com a brandura da mentira dessa lisonja, muito a gosto, eles se iludem como se também enganassem o destino. Quando algum achaque admoesta-os sobre sua mortalidade, ficam estarrecidos de medo, não porque devem deixar esta vida, e sim por serem dela arrebatados por ato violento. Então declaram-se insensatos por não terem vivido e, quando superam a crise, dizem que almejam viver na quietude. Frustrados, compreendem ter acumulado para não desfrutarem. Assim, precipita-se no vácuo toda a fadiga. Por sua vez, aqueles outros cuja vida transcorre longe de toda a confusão de excessivas atividades, como não teriam eles uma vida mais espaçosa? Nenhum átimo dela cederam para os outros. Nada dissiparam por aqui e ali. Nada se entregaram ao capricho da fortuna. Nada se perdeu por negligência. Nada se perdeu na prodigalidade. Nada lhes restou de descultivado ou de supérfluo. Sua vida inteira, por assim dizer, ficou produtiva. Seja ela qual for, a vida deles é sobejamente abundante. Em razão disso tudo, quando chega o último dia, o sábio não vacila em caminhar para a morte com passo firme. Capítulo 12. Os diversos tipos de ocupação fútil do tempo. Talvez perguntes: a quem eu classifico de atarefado? Não penses que eu assim apenas denomino quem retira os cães que invadiram as salas dos tribunais ou aqueles que vês assediados de honrarias por parte da turba de seus sequazes ou pelas agressões injuriosas de seus inimigos ou aqueles que privam seus familiares dos deveres de sua cortesia e vão apresentar-se ante os umbrais das residências alheias ou aqueles aos quais é atraente a lança do pretor, com a perspectiva de algum ganho desonesto que no futuro vai supurar. Indivíduos há para os quais até a ociosidade é atropelada. Em sua casa de campo ou no leito, em meio à solidão, embora afastados de todos, para eles mesmos são insuportáveis. Denomina de ocioso aquele que com escrúpulo e zelo limpa e embeleza vasos de Corinto, que a mania de alguns transformou em preciosidade e assim consomem a maior parte dos dias, polindo lâminas oxidadas? Ou aquele que, no recinto onde se untam com óleo os adolescentes do ginásio, ou carência, nem só romanos bastam para o vício. Ali, acomoda-se para contemplar os jovens combatentes? Ou aquele que se entretém em selecionar pela idade e pelas cores as duplas no seu rebanho de cavalos? Ou aquele que homenageia com banquete os atletas vitoriosos na última competição? E queres mais? Ou ainda chamas de ociosos aqueles que passam horas e horas na barbearia enquanto lhe cortam algum pelinho que nasceu na noite anterior, alimentam um solene debate em torno de cada porção de cabelo a ser alinhado ou como recompor a cabeleira rala, acomodando-a na fronte por igual a fim de cobrir a careca? Como ficam irritados se o barbeiro for um tanto indelicado, tratando-os como homens de verdade. Como se irritam quando cai algum fio de cabelo, se outro fica fora do lugar, se todos não se prendem no mesmo arranjo? Qual desses indivíduos que não preferiria uma revolta dentro da República a ter um desarranjo no seu ornato capilar? Quem deles não se preocupa mais com a beleza dos cabelos do que com a saúde?
Quem dentre eles que não prefere estar melhor adereçado do que honesto? Chamas então de ocioso quem está ocupado com pente e espelho? Que te parecem aqueles que, dedicando-se a compor, ouvir e aprender canções, flexionam a voz, cujo uso correto a natureza tornou belo e simples, de modo a soar com tonalidade indolente, enquanto os dedos marcam o compasso de alguma melodia que lhes está na cabeça e cantarolam a meia voz suave, tanto temas sérios como melancólicos? Esses não desfrutam do descanso. Apenas exercem uma atividade fútil. E os banquetes? Ó Hércules! Eu não os posso computar como horas de lazer. Quando vejo aquela solicitude em pôr ordem no vasilhame de prata, quando ajeitam as túnicas dos elegantes escravos adolescentes, quando se preocupam com o preparo do javali pelo cozinheiro e pela pressa com que, dado o sinal, os escravos imberbes acorrem para o atendimento, quando considero a arte com que são trinchadas as aves em porções iguais, quando os escravos infelizes limpam cuidadosamente as mucosidades expelidas pelas bocas dos embriagados. Verdade que com tais extravagâncias captam a reputação de esplendor e de magnificência. São vícios que acompanham aqueles indivíduos por todos os lances da vida. Eles não bebem nem comem sem aquela ostentação de vaidade. Entre os ociosos, não deixaria de enumerar aqueles que se deixam carregar de um lado para o outro, em sela ou em liteira, acudindo pontualmente à hora de saída, como se não fosse lícito desistência. Também não omito aqueles aos quais um outro adverte para saber quando deve lavar-se ou ir para a piscina ou para a ceia. São indivíduos que mergulham em tamanha languidez de alma que sequer por si mesmos sabem quando estão com fome. Ouço dizer que esses enervados pela força das delícias, se é que delícia equivale a desaprender na vida e nos costumes humanos, ao saírem do banho, amparados por braços alheios e assentados na cela, perguntam: já estou acomodado? Crês tu que ele não sabe que está acomodado ou vivo, enxergando ou ocioso? Não saberia dizer o que mais lastimo, se ignorar tais coisas ou fingir desconhecê-las. Tem sim o esquecimento de muitas coisas, mas também de muitas ele finge ter se esquecido. Alguns vícios deliciam como teste da vida feliz. Parece um componente vil e desprezível do homem saber o que está a fazer. Até parece. Estás a pensar que os cômicos exageram quando zombam dos vícios luxuriosos. Ao meu ver, os vícios vão além das críticas. É tamanha a avalanche da prevaricação em nosso século, tão criativo que podemos qualificar os cômicos de retrógrados. Eis que existem indivíduos tão enfronhados nos prazeres da luxúria que só tomam consciência de estarem ocupando uma cadeira quando alertados por outra pessoa. Tal indivíduo não desfruta de repouso. Merece outro título. É sim um enfermo. Diria mais, é um morto. Ocioso de verdade é quem está consciente do seu repouso. Esse semidefunto que necessita de alguém que lhe indica qual a posição do seu corpo a fim de ficar sabendo como pode ser senhor do próprio tempo? Capítulo 13. Outras modalidades de perda do tempo. Seria tedioso apresentar, caso por caso, os indivíduos que empatam a vida em jogo de xadrez ou de bola, ou mesmo no aquecimento do corpo sob o sol. Não considero desocupados aqueles cujos prazeres acarretam ocupação empenhativa. Ninguém duvida que, apesar da dedicação,
O entregar-se a estudos fúteis de literatura também nada produz. Desses há uma multidão entre os romanos. Tem havido entre os gregos a mania de averiguar qual o número dos remadores que Ulisses empregava. Se a Ilíada fora escrita antes da Odisseia, se procedem do mesmo autor e outras coisas mais desse tipo, que vistas pelo aspecto da utilidade, nada ajudam a vida pessoal. Mas, se reveladas ao público, ao invés de pareceres erudito, passarás por enfadonho. Também os romanos estão contaminados pelo afã estéril de adquirir conhecimentos fúteis. Nesses últimos dias, ouvi alguém referir quais dos comandantes romanos tiveram qualquer primazia. Assim, Diúlio foi o primeiro a vencer em batalha naval. Cúrio Dentalo também foi quem por primeiro apresentou elefantes em cortejo público. Ainda que tais fatos, embora não conduzam à glória autêntica, não deixam de versar acerca de iniciativas de relevante cidadania. Proveito nenhum acarreta tal tipo de conhecimento, mas distrai a mente com sua futilidade curiosa de informação. Concedemos também que os curiosos questionam para saber quem foi o primeiro a convencer os romanos para utilizar uma nave. Esse foi Cláudio, a quem foi dado o posto de Caudex, que equivale a código. Tanto em latim arcaico como em grego, a palavra código designa armação de peças de madeira. Daí também denominaram código as tábuas públicas. Agora, por costume oriundo da antiguidade, as naves que levam as provisões ao longo do Tibre também eram chamadas de caudicárias. Não fica fora de propósito saber que Valério Corvino foi o primeiro que se apoderou de Messina e o primeiro também da família dos Valérios, que adotando o nome da cidade vencida, chamou-se Messana, logo convertida em Messala, por uma troca de letras operada pelo povo. Ainda mais alguns desses eruditos descobrem que foi Sila o primeiro que apresentou no circo leões soltos. Até então, eles vinham atados, e para dar fim aos mesmos, o rei Boco mandou os flecheiros. Seja também isso aceito, mas que Pompeu foi o primeiro a oferecer num circo ao povo um combate de 18 elefantes, lançando contra eles um pelotão de homens despreparados e dispostos em linha de combate. Que proveito resulta de tal informação? Cidadão eminente de Roma, famoso também pela exímia bondade. Bem, ele criou um gênero inaudito de espetáculo circense, como um modo novo de exterminar seres humanos. Travando o combate? Nada disso. Sendo feridos? Também não. Simplesmente pisoteados por ingente massa de animais. Melhor fora que tais atrocidades caíssem no esquecimento. Oxalá não chegue tal notícia a algum poderoso. Ele poderá ter inveja daquela atrocidade. Eis quanta obscuridade obnubila nosso espírito acerca da felicidade plena. Ele então acreditava estar sobreposto à natureza, na hora em que jogou um grupo mísero de seres humanos ao encontro de feras oriundas de outras regiões, incentivando aquela luta entre animais de forças tão díspares, onde jorrava sangue para o agrado do povo romano, ao qual não iriam faltar outros derrames. No entanto, mais tarde, aquele mesmo indivíduo, traído pela pérfidia alexandrina, apresentou seu peito para ser perfurado pelo punhal do menos qualificado de seus escravos. Naquela ocasião, ele finalmente compreendeu quão vazio o rumor que ecoava da fama do seu nome. Retornando ao nosso assunto, já que dele me afastei, passo a demonstrar ainda com outro personagem
quanto de supérfluo é o atropelo de fazer uma coisa sem valor. Aquele mesmo informante conta que Metelo, vencedor na Cilícia dos cartagineses, foi o único romano que levou 120 elefantes na frente do seu carro de triunfo. O mesmo narra que Cita foi o último dos romanos que dilatou a área urbana. Aliás, vinha dos antigos o costume de estendê-la, não pelas províncias, e sim dentro do solo itálico, já conquistado. Vale a pena ainda saber que o Monte Aventino não fica fora da área, como aquela tal afirmou. Isso por duas razões. Primeiro, porque o povo ali concentrava-se. Depois, porque foi o lugar onde Remo consultou as aves para obter aquele augúrio favorável. Há ainda outras tantas informações plenas de fantasias e de semi-verdades. Pergunta então, suposto que falem de boa fé e que atestem com provas o que escrevem, pergunto, que de erros escondem? Quanta volúpia reprimem? A quem farão mais forte, mais justo e mais liberal? Por isso dizia nosso velho amigo, o Fabiano, ter suas dúvidas se não seria melhor abster-se de qualquer estudo que se envolve com documento de tal espécie. Capítulo 14. A autêntica ociosidade no verdadeiro repouso. Bater à porta dos filósofos. Dentre todos os seres humanos, os ociosos de verdade são os que se dedicam à filosofia. Esses são os únicos que vivem. Não são apenas guardiões zelosos da própria idade. Eles somam com a própria as demais idades. Assim são todos os anos já transcorridos, passam a ser integrados nos seus. Sob pena de sermos em excesso ingratos, temos que reconhecer terem nascidos para nós os ilustres fundadores das veneráveis doutrinas, já que eles nos habilitam para a vida. Graças àquele labor, somos iniciados naquelas belíssimas verdades que eles retiram das trevas e trazem para a luz. Século nenhum nos é vedado. Temos acesso a tudo. Graças à magnitude do espírito, é exequível sair dos limites da pequenez humana e ingressar no espaço ilimitado do tempo. Eis que nos é lícito fomentar disputas tal como Sócrates, alimentar dúvidas como Carneades, entrar em repouso à guisa de Epicuro com os estoicos, superar até a natureza humana e ir além dela com os cínicos. Desde que a natureza enseja essa solidariedade com todas as épocas da história, por que então deixar de direcionar com todo entusiasmo esse nosso breve e efêmero lapso de tempo para aquelas coisas que são grandiosas, eternas e partilhadas por indivíduos da mais elevada benemerência? Eis aí os que estão a correr de um lado para o outro, a fim de atenderem às cortesias sociais que perturbam a si mesmos e aos outros, já tomados de plena insanidade ao passarem cada dia pelos tantos umbrais, sem omitir a visita às portas trançadas, distribuindo saudações interesseiras por residências de todo tipo. Quantos indivíduos, então, foram vistos em uma cidade populosa e agitada por incontáveis interesses? Quantos seriam aqueles aos quais o sono ou a luxúria ou a dureza do coração impediram de recebê-los? Quantos daqueles que, torturados por longa espera, ficam desatendidos sob alegação de algum compromisso imprevisto? Quantos evitarão passar pelo átrio tomado de clientes, preferindo escapar por alguma saída dos fundos, como se não fosse mais desumano enganar do que excluir? Quantos sonolentos e amolecidos pelas farras da noite anterior, ao ouvirem o nome daquele que rompera o próprio sono para esperar pelo alheio nome sussurrado, repetidas vezes a meia voz, irão responder com um bocejo sonolentíssimo?
Devemos dizer que se consagram a deveres autênticos, quem se dedica com esmero para estabelecer a mais estreita familiaridade com Zenão, com Pitágoras, com Demócrito e outros corifeus de saudáveis ensinamentos, como Aristóteles e Teofrasto. Nenhum desses ficar-lhe-á ausente. Nenhum deixará de atender a quem deles se aproxima. Nenhum permite que dele alguém se afasta de mãos vazias. De dia e de noite, eles mantêm a porta aberta para todos os mortais. Capítulo 15. A filosofia sã ensina como viver de modo correto. Nenhum desses te obrigará a morrer, mas todos te ensinarão como se morre. Nenhum deles fará com que percas teus anos. Antes, cada um deles faz para ti o empréstimo dos próprios. Nenhum deles manterá contigo conversa perigosa, nem te oferecerá amizade mortífera, nem cobrará caro pelo respeito devido a eles. Que felicidade! Que formosura de velhice está destinada a quem se alistou como cliente deles. Não lhe faltará como deliberar acerca de coisas grandes e pequenas, nem com quem se aconselhar cada dia acerca de si mesmo, nem de quem ouvir a verdade sem mescla de injúria. Por fim, por quem ser louvado sem bajulação. Em suma, ter-se-á um modelo pelo qual se pode amoldar. Costumamos dizer que não esteve em nossas mãos a escolha de nossos pais, que eles nos foram dados pelo destino, mas depende de nossa vontade renascer para nós mesmos. Existem numerosas famílias de nobilíssimos prestígios. Escolha aquela em que desejas ser adotado. A adoção não te proporciona só o nome, mas também herança que terás de guardar de modo digno. Esses bens serão ainda acrescidos na medida em que fores pródigo com muitos outros. Assim, eles te abrirão as portas da eternidade e situar-te-ás nas alturas de onde ninguém te derrubará. Eis a única maneira de dilatar nossa vida mortal, a saber, conectá-la com a imortalidade. Honrarias, monumentos, tudo que impõe os decretos e que fundamenta a laboriosa diligência, de repente desmorona. Um longo lapso de tempo desmonta-se e esvai, porém, nenhum dano pode ser causado àquele que se consagrou à sabedoria. Idade nenhuma o abala, nem o faz decrescer. A idade seguinte e as demais que sobrevirão apenas somam admiração pela anterior. Posto que a inveja nos circunda de perto, então as coisas distantes de nós são vistas com maior admiração. Portanto, bastante prolongada é a vida do sábio. Ela não fica restringida por elementos de fora. Só o sábio está isento das contingências do gênero humano. Todos os séculos submetem-se a ele qual um Deus. O tempo passou? Ele, mediante a memória, torna-o presente. É ainda vindouro? Ele já o desfruta por antecipação. A vida dele funde numa mesma unidade todos os tempos já transcorridos. Capítulo 16. As três dimensões repousantes da vida. Muito breve e bastante agitada é a vida daqueles que se esquecem do passado, descuidam do presente e temem o futuro. Ao chegarem ao termo final da vida, então, tardiamente, vão entender como são infelizes, já que seus dias afanaram-se em nulidades. Não é porque, vez ou outra, fazem apelo à morte que daí possam extrair argumento em favor da longevidade de sua vida. O frenesi que os agita com o tumulto das paixões desordenadas impele-os para aquilo que os amedronta. Assim, muitas vezes desejam a morte pela mesma razão do temor pela mesma.
Tampouco deves crer que seja prova de vida longa o fato de, com frequência, o tempo parecer extenso e, ao chegar a hora para a refeição, queixar-se da lentidão da espera. Com efeito, se vez por outra ficam livres das ocupações, então, entregues à vadiagem agitada, já não sabem como utilizar o tempo nem como desfazer-se dele. Para quem aguarda algum tipo de ocupação, o tempo intermédio se lhe afigura pesado. Assim ocorre quando se anuncia uma luta de gladiadores ou então algum espetáculo ou qualquer apresentação favorita. Então, se exequível fosse, os dias intermediários seriam cancelados. Isso porque, em excesso longa, se lhes configura qualquer delonga na espera. No entanto, o tempo para o amor sempre é breve e rápido. Ele fica ainda mais reduzido por força da volúpia viciosa. É por isso que os indivíduos por aí transitam de um lado para o outro, sem ter-se em determinado prazer. Não é que os dias sejam longos para eles, são sim enfadonhos. Ao invés, como parecem breves as noites nos braços das prostitutas ou submersos na embriaguez. Daí advém aquelas delirantes inspirações poéticas que, com suas fantasias, incentivam os vícios humanos. Elas também visualizam que Júpiter, excitado pela volúpia de relacionamento carnal, duplicou uma noite. Ora, que outra coisa é isso senão fomentar nossos vícios, fazendo promotores dos mesmos até os próprios deuses? Assim proporciona para nossa doentia licenciosidade um exemplo divino a título de justificativa. Para tais indivíduos, podem deixar de parecer brevíssimas aquelas noites pagas com preço tão elevado? Perdem o dia na expectativa da noite e perdem a noite com medo do dia. Capítulo 17. A prosperidade material é insegura e efêmera. Os prazeres desses indivíduos, tão trépidos, porque agitados por diversos gêneros de terror. No espasmo da fruição, assalta-os interrogações angustiosas como esta: até quando vai durar? Foi tal sentimento que levou reis a lastimarem a própria potência, que os privara da satisfação em meio à grandeza de sua fortuna. Ali estavam apavorados ante a perspectiva do fim que se aproximava. Quando, em planuras ínfidas, comandava seus exércitos tão numerosos a ponto de serem computados não pelo número, e sim pela extensão de área ocupada, então o insolente rei dos persas chorou ao pensar que dentro de 100 anos nada restaria de todo aquele verdor de sua juventude. Na verdade, ele estava deplorando o fato mesmo de estar levando à perdição a uns pelo mar, a outros em terra e a outros em luta. Assim exterminava, em tempo certo, aqueles mesmos dos quais lastimava quem não viveriam por um século. Porque aqueles prazeres estavam infeccionados de medo tenebroso? Eles estavam sedimentados em base sólida, já que a mesma fatuidade que os gerava também perturbava. Podes então imaginar que tempos míseros eram aqueles. Conforme a confissão daqueles que por eles eram exaltados e postos acima de humanidade, nada tinham de consistentes. Assim, os bens máximos são possuídos em clima de insegurança. Nenhuma fortuna inspira mais preocupação do que a máxima. O sucesso depende de outro sucesso. Os auspícios postulam outros auspícios. Tudo que advém do azar é inseguro, porque quanto mais altaneiro, tanto mais propenso a desmoronar. Ora, ninguém se realiza como é que é perecível.
Não só brevíssima, mas, em extremo, mísera é a vida daquele que, com esforço imenso, acumula o que deve ser protegido com igual esforço. Com afã conseguiu o que queria, mas possui o que está sob ameaça de sossobar. Reserva nenhuma se faz do tempo que jamais retorna. Ocupações novas sucedem às antigas. Uma esperança fomenta outra, tal como ambição uma nova. Não se busca o fim de nossos sofrimentos. Deles só muda a espécie. Fomos atormentados pelo desempenho de nossas honrarias oficiais? As alheias ainda tomaram mais de nosso tempo. Findamos as atividades de candidato? Já estamos comprometidos com a candidatura alheia. Importa-nos o desconforto da vítima de uma acusação? E já queremos assumir o incômodo de atuar como poder judiciário. Desistiu de ser juiz? Então queres ser questor. Alguém enfadou-se de conduzir negócios alheios a preço de salário? Agora são os seus que o absorvem. A bota militar aposentou a Mário? Agora pretende ser cônsul. Quintio tem pressa para se desligar da ditadura? Agora retorna para afazeres agrícolas. Cipião, ainda imaturo para tamanho empreendimento, irá combater os cartagineses. Vitorioso de Aníbal e de Antíoco, que era uma honra para seu consulado e fiador de seu próprio irmão, não criasse ele obstáculos até que revestido da glória de Júpiter. Isso não obstante, as rebeliões civis prejudicaram aquele salvador de Roma, que na juventude afastou-se das honrarias que o igualavam aos deuses, mas na velhice deixar-se-á cativar pela ambição vaidosa do desterro. Portanto, motivos para angústia jamais faltam, seja para os felizardos, seja para os miseráveis. A vida prossegue com seu ritmo de percalços. A bem dizer, repouso mesmo não existe. O que prevalece é só o desejo de possuí-lo. Capítulo 18. Feliz mesmo é quem pensa em si e para si, na tranquilidade da aposentadoria. Ó Paulino caríssimo, afasta-te da vulgaridade. Alça-te mais, experimentado em tempestades marítimas, e refugia-te em um porto de tranquilidade, distante do que é atraente para a tua idade. Pensa nas borrascas já enfrentadas no passado, tanto na vida privada como na pública. Tua virtude revelou-se bastante forte em meio a tantas provocações complicadas e inquietantes. Vê agora como agir na tranquila aposentadoria. A maior parte de tua vida, e por certo a melhor, foi consagrada aos assuntos do Estado. Agora, reserva um pouco de tempo para ti. Não te concito para um descanso indolente e preguiçoso. Também não te engolfes empatando a vivacidade do teu caráter em sonhos e prazeres que encantam o Zé Povinho. Isso jamais seria descansar. Maiores atividades desempenharás do que aquelas que até hoje com denodo exercestes. A elas é que te entregarás no repouso da segurança. Então irás administrar os interesses de todo o orbe, tão desinteressadamente como os demais dos outros e de modo tão solícito como os pessoais e com o mesmo escrúpulo que os públicos. Assim conquistarás a estima dos homens num ofício em que é difícil evitar o ódio. Podes crer em mim. Mas é melhor saber organizar a vida do que entender de abastecimento público.
Seja lembrado que esse empenho administrativo é apto para realizar grandes empreendimentos, mas de pouco valia para uma vida feliz. Eis então que deves refletir que em todo aquele empenho escolar em adquirir conhecimentos nobres, não previas que irias concentrar todo o zelo em pesar milhares de toneladas de trigo. Certamente esperavas para ti algo mais digno e honrado. Não faltam para tais afazeres indivíduos de minucioso tino para cálculo exato e de gosto para tal tipo de trabalho. Tão aptos para carregar cargas são as lentas mulas como os ágeis corcéis. Aliás, desses quem ousaria agravar com peso para a galhardia de sua marcha? Reflita, por seguinte, quanto desconforto resulta do fato de comprometer tua responsabilidade com carga tão onerosa. Deves agir como faz o estômago do ser humano. A fome não se dobra diante de argumentos, nem é aplacada pela equidade, nem se aquieta com palavras. De recente, naqueles poucos dias que antecederam a morte do imperador Calígula, a qual deveria pagar caro, se é que a morte tem sentimento, deixava a vida sabendo que o povo romano continuaria vivo e por isso cuidou de provisão para 7 ou 8 dias. Enquanto ele andava ocupado em construir pontes com os barcos e brincava com as forças do império, eis que adveio o pior dos males, mesmo para os sitiados, a saber, a penúria de alimento. Pouco faltou para que a morte, a fome e a ruína, tudo que acompanha a desnutrição, não cortejasse aquela caricatura de rei exótico, furioso e funestamente dadivoso. Podes imaginar o estado de espírito daqueles que administravam o mercado de cereais, tendo que enfrentar pedradas, espada e fogo até o Calígula. Só mediante cuidadosa simulação eles logravam conciliar aqueles graves perigos com a função pública e não sem motivo. Há, com efeito, certas doenças que se curam quando ignoradas pelos enfermos. É que para muitos a causa de morte foi tomar conhecimento da própria enfermidade. Capítulo 19. A vida presente prepara a outra na eternidade. Recolha-te em ocupações mais tranquilas, seguras e altaneiras. Pensas tu que essa atividade de vigiar para que os cereais sejam ensilados sem perda, seja por roubo, seja por negligência dos carregadores, que os proteges da umidade e do calor de sorte que correspondem ao peso e à medida? Repito, pensas tu que isso seja comparável com o consagrar-se da alma às santas e nobres ocupações mediante as quais fica sabendo qual é a natureza de Deus, quais suas preferências e qual sua condição e forma? Ou então, onde nos vai situar a natureza quando nos separa do corpo? Ou o que é que mantém o equilíbrio nas coisas mais pesadas deste mundo, de sorte que as mais leves se alçam no ar, ou que projeta fogo na atmosfera, ou que impulsiona a rotação dos astros, ou, por fim, acerca das demais realidades estuantes de maravilhas? Queres tu, desligando-te desta terra, contemplar tudo isso? Então agora, enquanto sentes o calor do teu sangue, que teu viver volte-se para essas realidades deslumbrantes. Para tal gênero de vida não te faltam muitas artes nobres, o amor e a prática das virtudes, o distanciamento das concupiscências, a ciência do viver e do morrer, enfim, a serena tranquilidade da natureza. Não resta dúvida, miserável é a condição de vida dos atarefados. No entanto, ainda bem mais miserável é a daqueles que nem se consagram às ocupações próprias, que controlam o próprio sono pelo alheio,
que caminham pelos passos dos outros, que dependem de ordem para coisas mais espontâneas deste mundo, a saber, amar ou odiar. Todos esses indivíduos, se querem saber quão breve é a vida, tratem então de medir a parcela de vida que lhes sobrou para uso pessoal. Capítulo 20. A idade edita o começo adequado da aposentadoria. Portanto, ao veres a frequência com que vestem a pretexta e como o nome deles é famoso no foro, não os inveje. Tudo isso que se consegue com menoscabo da própria vida. Para terem um ano timbrado com seu nome, eles empatam todos os anos vividos. Enquanto alguns, antes de atingirem o pináculo de sua ambição, a vida abandona-os já nas primeiras lutas. A outros, depois de ascendidos ao cume da dignidade à custa de 1000 falcatruas. A outros, enfim, enquanto articulavam sua velhice como se fosse juventude exuberante de esperança, a vida deixe-os em meio a vãos e agitados esforços. Decepcionante para aquele a quem o sopro vital abandona bem, quando no tribunal advogava em favor de obscuros litigantes, e assim já adiantados nos anos, andavam em busca dos aplausos de um círculo de ignorantes. Doloroso para aquele outro que, mais cansado de viver do que de trabalhar, sucumbiu durante o desempenho de suas atividades. Lastimável para aquele terceiro que, ao receber prestação de conta, morre, sendo então motivo de júbilo para seu herdeiro esperançoso. Não posso omitir o exemplo que agora ocorre-me à mente. Turânio, aquele velho, sempre correto e diligente em tudo, ao atingir os 90 anos, recebeu de Calígula a demissão não solicitada de seu cargo de provedor da cidade de Roma. Então ordenou que o colocassem no leito mortuário e que toda a família velasse como se morto estivesse. Chorava então toda a casa pela aposentadoria de seu patrão, sendo que aquela tristeza só findou quando o cargo lhe foi restituído. Existe então tamanha satisfação em morrer atarefado? Fato é que tal mentalidade assinala a maioria dos mortais. É-lhes mais persistente o desejo de trabalhar que a capacidade efetiva. Brigam contra a fraqueza corporal e pensam que só ela influencia a velhice que lhes provocam a jubilação do trabalho. A lei aposenta da carreira militar aos 50 anos. Os senadores são jubilados aos 60 anos. Pelo visto, é mais difícil dispensar-se de si mesmo do que ser agraciado pela lei. Entre mentes, enquanto se defraudam mutuamente, um quebra o repouso do outro, causando infelicidade recíproca. Destarte, a vida é vazia de fruto, sem gozo, sem benefício para a alma. É que ninguém encara a morte. Apenas projetam expectativas. Alguns até providenciam acerca de coisas situadas para depois da morte. A construção de grandiosos mausoléus, a ereção de monumentos públicos, cerimônias mortuárias e solenes enterros. Para mim, mais valeria que as exéquias desses indivíduos fossem feitas de modo rápido, como breve foi a vida deles, a saber, à luz de velas e tochas como enterro de crianças.